Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 38, que diz: Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Bom, queridos, eu deixei esse único versículo aqui para estudarmos nessa lição, porque veja que Jesus enfatiza a importância da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus estivesse habitando neles, eles estariam crendo em Jesus. Então, veja só, quando você não tem a palavra de Deus no seu coração, muitas vezes você vai estar fazendo coisas contrárias a Cristo. Justamente porque você não sabe como ele pensa, não sabe o que ele defende, o que ele vive. Então, quanto menos da palavra você conhece, mais você vai agir contra Cristo, que é o caso aqui dos fariseus. É simples assim, queridos, porque a palavra de Deus não habitava no coração deles. Eles acabavam se opondo à palavra perfeita, o verbo perfeito, a manifestação perfeita de Deus, porque não conheciam Deus conforme revelado nas Escrituras. Então, essa ênfase no ensino da palavra precisa ser algo que todos nós conhecemos e ensinarmos isso, a importância do conhecimento da palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, nos é dito: estas palavras que hoje eu lhes ensino devem estar no seu coração, e devem ensiná-las aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja só a ênfase na importância, do ensino da palavra de Deus, não apenas para você, mas para os seus filhos. Então, e esse é um dos papéis principais da igreja, o ensino da palavra. Então, não deixe de ir aos cultos da sua igreja para que você possa aprender a palavra mais e mais, e leve os seus filhos. Porque a questão não é apenas aquilo que está sendo construído na sua alma, na sua mente, é também no que está sendo construído na alma e na mente dos seus filhos. Porque veja, queridos, todos os dias as pessoas passam horas na internet, horas em frente a uma televisão, horas ouvindo um rádio, horas ouvindo vídeos do WhatsApp, etc. E tudo isso vai construindo uma mentalidade em cada um de nós. Você ouve propagandas, ouve ensinos, ouve opiniões, etc, etc. E tudo isso vai moldando o que você pensa. E o que você pensa é aquilo que você se torna. A maneira de você pensar, os pensamentos que ocupam a sua mente, acabam transformando quem você é hoje no que você será amanhã. É daí que vem a palavra. A palavra de Deus é o pensar correto. E no pensar correto do pensar correto virá o viver correto. Hoje em dia as pessoas estão dependendo muito daquilo que deveria ser a exceção, que é o socorro de Deus. Por exemplo, se você tem um problema na vida, você clama por um socorro, por um auxílio da parte de Deus, e Deus te ajuda. Mas isso deve ser a exceção, deve ser o socorro dos momentos de perigo que o objetivo de todos nós deve ser que ocorra o mínimo possível essas situações de perigo. Agora, aí vem a palavra para que nos leve a um viver sem esses perigos. Então, existe o socorro de Deus, existe o ensino de Deus. As duas coisas são complementares, mas o socorro, a resposta da oração fervorosa, etc., deve ser em casos urgentes, em casos difíceis, em casos acima das suas possibilidades. Agora,
nas soluções e a prevenção de problemas, evitar questões, é através do ensino. É a prevenção. As pessoas estão muito correndo atrás do remédio e não da prevenção. Ou seja, em vez de colocar um repelente ou eliminar os focos de água parada, ou usar mosquiteiros, etc. Não, as pessoas esperam o mosquito picar para depois buscar um remédio. E a vida das pessoas tem sido assim. Agora, é por isso que é a importância da palavra de Deus. É você receber no ensino todos os dias. Isso vai construindo uma mentalidade, e a partir dessa nova mentalidade você não vai cometer inúmeros erros que você cometeria sem esse ensino. Você vai ter uma alma muito mais forte, e não uma alma como se vê por aí. Almas desnutridas, almas frágeis, almas fracas, que diante de qualquer problema sucumbem, e elas mesmas vão gerando mais problemas para elas mesmas. Importância do ensino da palavra. Muda a mentalidade, te previne de inúmeros erros, e você constrói uma vida sóbria, uma vida de bom senso, uma vida equilibrada, uma vida tranquila. Uma vida tranquila. E não essas vidas cheias de altos e baixos e destruições e calamidades, e a pessoa ora, oh Deus, e vem um livramento. Ok, mas que não seja essa a sua vida, meu irmão. Construa uma vida tranquila, uma vida abençoada, reta, correta, sem você passar por tantos perrengues, pelo menos os construídos por você mesmo. Em Josué capítulo 1 diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme lhes é ensinado. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. É simples, é praticando isso, os ensinos, né, em relação aos relacionamentos, em relação ao seu viver diário, aquilo que você fala, como você age, como você lida com as coisas do seu dia a dia, e com essa sabedoria você prospera o teu caminho e você vai ser bem sucedido na sua família, né, nos seus relacionamentos, em tudo. Em Provérbios capítulo 2 diz: se você entesourar para você mesmo os meus mandamentos, e ficares atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Veja, entendimento, é isso que você precisa, entendimento. Sim, se clamares por discernimento, e por entendimento alçares a tua voz, se buscares o entendimento como a prata, e o procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então você precisa buscar como se fosse prata, como se fosse ouro, né? Se amanhã tivesse uma prata, tivesse um ouro, você não buscaria? Buscaria. Então leia a palavra de Deus, ouça os áudios, busque a palavra para que a sua mentalidade vá sendo transformada. Colossenses capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo nos diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Ricamente. Veja, a palavra de Cristo habita em muitos cristãos. Se é que habita. Mas nos que habita, mas muitas vezes de forma pobre, de forma simples, de forma muito fraca, queridos, muito tênue, muito superficial. E o ensino é que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Ricamente. Veja que o apóstolo Paulo usa a mesma palavra aqui de Jesus, que ele diz que nos fariseus a palavra não habitava. Talvez eles conhecessem, tivessem de cor, mas não habitava no coração, não habitava na alma, não era vivida. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações.
Então tem que habitar, nós precisamos ensinar-nos uns aos outros, precisamos conversar sobre isso, precisamos falar de Deus uns com os outros, aprender uns com os outros. Em Tiago capítulo 1, novamente, reforçando essa importância de aprender conhecimento de Deus, que eu creio que nenhum de nós conhece totalmente. Então, todo dia, queridos, todo santo dia eu aprendo com esses áudios. Todos os dias. E veja que eu tenho mais de 20 anos de evangelho, fiz seminário, já li a Bíblia inúmeras vezes, já li inúmeros livros e ainda assim, todo dia eu aprendo. Agora me diz, como alguém pode dizer, não vou ouvir não, porque isso, porque aquilo. Eu não estou falando em respeito desse áudio específico. Se você quiser buscar uma outra fonte de sabedoria, de ensino da palavra, fique à vontade, mas busque todos os dias, porque a palavra é meditar dia e noite, é habitar ricamente, não é uma coisa mambembe, não é uma coisa de qualquer jeito, não é quando der vontade, é semana sim, semana não, é meditar dia e noite. É assim que você alimenta a sua mente, a sua alma, a sua vida. Tiago capítulo 1 nos diz, pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundície e todo vestígio de mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é muito importante, queridos. Não apenas ouvir aqui esse áudio, ou ler a palavra de Deus, precisamos ser praticantes. E continua, porque senão, queridos, nós estaremos nos enganando. E continua, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. É o que eu disse. A pessoa vai construindo coisas com sabedoria, com entendimento, com a direção de Deus, não por uma inspiração momentânea do Espírito Santo, não, mas pelo que ele já foi ouvindo da inspiração na palavra, e já vai construindo tudo de forma pacífica, de forma sábia, e a vida dele é tijolo por tijolo sendo construído em sabedoria. Então, queridos, fica claro que a importância de aprender e praticar a palavra de Deus. E que esse seja um dos principais objetivos seu para esse ano. As pessoas, né, tem a virada do ano, as pessoas colocam muitas metas e mal se lembram de Deus, ou quando lembram fica uma coisa assim meio... Não, que seja esse um dos principais objetivos, crescer em Deus. Vamos todos crescer em Deus. Jesus diz, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Interessante, né, queridos? Alguns fariseus dizendo que criam na palavra, criam no amor, mas não recebem o amor encarnado, a maior manifestação de amor do universo. Como pode? Então, nós cremos no amor, mas como não recebem então o amor? Como Jesus diz, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E ele continua, quem não ouve é porque não é de Deus. Queridos, então que você possa ouvir a palavra de Deus, buscar a Deus e que a gente possa conhecer, praticar, viver. E que a gente nunca permita que isso escape de nós. Busque, queridos, mais e mais conhecimento para que a sua vida se encaixe na vontade de Deus. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.